é que nós estamos acusando o outro, porque não temos capacidade de enxergar as nossas falhas. Se tem uma pessoa que precisa de transformação, sou eu. Se tem uma pessoa que precisa de libertação, sou eu. Se tem uma pessoa que precisa da misericórdia, sou eu. Se tem uma pessoa que precisa de Deus aqui, sou eu. Por quê? Porque Bíblia não foi feita para eu enxergar o erro dos outros. Bíblia foi feita para eu consertar os meus erros. Então o problema dessa geração é que está dando desculpa, mas não confessa pecados. E Deus não quer ouvir desculpas. Deus quer ouvir confissão. Você já parou para analisar a história de Davi e Saul? Teologicamente, até parece que Saul cometeu menos erros que Davi. E os erros de Davi, que são erros que estão mais em evidência, matou um homem, adulterou. Mesmo diante desses erros, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Você nunca parou para analisar isso? Por que ele foi um homem segundo o coração de Deus, se ele era tão falho quanto eu e você? Qual é a diferença de Davi para Saul? É simples. O final de Saul é um final onde ele morre sem arrepender dos seus pecados, sem passar por arrependimento. Ele morre na prática. Ele morre no exercício dos seus erros. E Davi? Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natã, alguém lembra da história? O Natã chega até ele e diz: Davi, esse homem é você. Quando Davi é confrontado pelos seus erros, ele se conscientiza dos seus pecados, se veste em panos de sacos, rasga as suas vestes e escreve um dos salmos mais lindos, que é o Salmo 51. Ele vai dizer: Deus, pode tirar tudo de mim, pode tirar a coroa se quiser, pode tirar palácio, pode tirar tudo, mas não tira a tua presença de mim, não tira o teu espírito de mim. Então por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque confessou e reconheceu os seus erros a partir do momento que foi confrontado. O problema dessa geração é que é uma geração que está vivendo a iniquidade do pecado. Não tem mais temor, não tem mais princípios. As pessoas estão sem temor dentro da igreja, em cima do altar, em muitos lugares pregando a palavra e vivendo na prática da iniquidade. Gente que não se converte, que vem para a igreja, mas não passa pela transformação. Peca e não se arrepende, cai e não se levanta, e só porque a agenda está bombando, só porque está dando muito dinheiro por aí, ele não tem coragem de procurar o pastor e dizer: pastor, eu caí, eu pequei, eu quero mudar, eu quero consertar o meu altar. Aí só porque Deus não se manifestou ainda, para puxar a corda dele, ele está achando que não vai ter consequência. Esse é o teu problema. Por quê? Porque na verdade todo dia Deus está te dando uma oportunidade nova para você se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus erros. Mas só porque você está no tempo da graça, você acha que não vai ter consequência. Esse é um dos seus erros. Sabe por quê? Porque na minha visão, opinião agora do pastor Rodrigo, a graça para mim é pior do que a lei. Vou explicar por quê. Porque a lei, ela matava no ato. Pecou, morreu. E a graça não mata agora, a graça mata depois. Te dá uma sensação que está tudo certo, mas depois da morte não tem mais misericórdia para a tua vida. Você vai viver a consequência daquilo que você plantou na terra. A graça, ela é a misericórdia de Deus estendida até o momento de você ter o direito de se tornar filho de Deus e de reconhecer seus pecados. Então o problema é que na graça age a misericórdia de Deus sobre a vida de muita gente. Então o camarada está na igreja, está na prática do pecado, mas não tem temor, não tem princípio, não muda, não se transforma, não tem uma mentalidade nova. Está tocando na igreja, mas em fornicação com jovens da igreja. Está pregando no altar, mas sai do altar para o motel.
Está na igreja cantando, mas fica no adultério. Está em cima de um ministério, mas vive dentro da prática do pecado. Não se converte, não transforma, não muda a vida. E acha que Deus vai permitir as coisas continuarem da maneira que está. Ele está enganado. Por quê? Porque ele está se tornando uma pessoa insensível aqui dentro. Ele não tem mais temor a Deus. Ele não sente mais a presença. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. A primeira morte que gera para quem vive na prática do pecado é morte espiritual. Então ele canta, prega, roda e profetiza na técnica e não na graça, e não na unção, e não com a presença. Na verdade, Deus não está usando ele porque ele merece. Deus está usando ele por causa da graça. E graça significa favor imerecido. Eu disse que graça significa favor imerecido. Eu não mereço, mas Deus decide me usar. Então, na verdade, Deus está me usando aqui nessa noite, não só porque eu mereço, não é mérito meu. Deus está me usando porque alguém precisa ouvir essa palavra, porque alguém precisa receber. Então não é mérito meu, não é o que eu fiz, é o que Jesus já fez. Você pegou isso não? Vou repetir. Eu disse que não é aquilo que eu fiz, é o que Jesus já fez na cruz do Calvário. Portanto, na graça dá para pregar em pecado. Na graça dá para cantar em pecado. Na graça dá para tocar em pecado. Na graça dá para até profetizar em pecado. Mas tem uma coisa, não dá para entrar no céu na prática do pecado. Uma geração que peca e não se arrepende, que não muda, que não passa pela transformação. Caiu, mas era para ter procurado o teu pastor. Era para ter confessado os teus erros. Era para ter falado das suas quedas. Não falou, não procurou. Aí qual é o problema de grande parte de pessoas que estão dentro da igreja? Não aqui, mas na minha igreja acontece muito. Qual é o problema dessas pessoas? É que elas não confessam tentação. E quem não confessa tentação, confessa pecado. O problema é que ela não confessa tentação. Não confessa, pastor, me ajuda. Me segura na minha mão, eu estou fraco, eu estou desanimado. E quando vai até o pastor, a bomba explodiu. Não tem praticamente mais solução. É só viver a consequência daquilo que você plantou. Então o problema desta geração é que não confessa. Esconde o pecado na terra. Finge que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Aí eu pergunto, se não tem coragem de pecar na frente do teu pastor, então por que está pecando na frente de Deus? Vou repetir isso. Se não tem coragem de pecar na frente do teu pastor, então por que peca na frente de Deus? Quer subir? Quer ir para a glória? Quer ser arrebatado? Então viva dentro da tua casa, viva aqui dentro uma só palavra. Tenha uma vida em santidade com Deus. Tem uma vida compromissada com Deus. Aí Paulo vai dizer, não vos conformeis com este mundo. Paulo diz, não vos conformeis. A palavra conformar aqui, ela vem do latim, que significa, não tome a forma. A palavra conformar significa ser moldado. Olha o que Paulo está dizendo, ó. Não tome a forma do mundo. Não seja moldado pelo mundo. Não viva na prática do mundo. Não seja influenciado pelo mundo. E esse é um dos problemas da nossa geração. Por quê? Porque a nossa geração deixa o mundo entrar na igreja, mas não deixa a igreja entrar no mundo. É uma geração que é influenciado pela malignidade, mas não consegue libertar as pessoas que estão lá fora pela palavra. Spurgeon tem uma frase que eu acho fantástica. Ele diz o seguinte, ele fala que a igreja, ela tem pouca influência no mundo, porque o mundo tem muita influência na igreja. E Spurgeon diz que a igreja tem pouca influência no mundo, porque o mundo tem muita influência na igreja. O problema é que a gente quer pregar para eles, mas a gente não consegue ser exemplo para eles. A gente quer trazer para a igreja, mas a gente não tem testemunho para eles. E para o mundo não vale aquilo que você fala, só vale aquilo que você vive. Meu Deus do céu.
No mundo não vale apenas aquilo que você prega, mas aquilo que você está vivendo lá fora. O problema é que a gente quer influenciar o mundo, mas está deixando o mundo influenciar a igreja. A gente está vivendo a mesma prática do mundo. Existem muitos jovens, não aqui, mas em muitas outras igrejas, que estão vivendo a mesma prática. Vivem a mesma coisa do mundo. Se lá no mundo os jovens e adolescentes têm uma vida sexual ativa, muitas pessoas dentro da igreja estão vivendo com esse mesmo processo, vivendo a mesma prática lá fora. Qual é o problema disso? Que não leva os princípios da palavra para a sua vida, porque as pessoas estão se tornando íntimas no namoro, para depois se conhecer no casamento, e isso não leva a princípio da palavra de Deus para a sua vida. Por quê? Porque na verdade deveria ser o contrário. Namoro é fase de conhecimento e casamento é fase de intimidade. Só que como os jovens estão sendo influenciados pelo mundo, eles vivem pela prática que está lá fora e não pelos princípios que estão aqui dentro. Aleluia. Problema é que se o nosso modelo fosse Cristo, a gente não precisava olhar para fora. A gente olha para fora porque muitas das vezes a gente não tem princípios da palavra, não anda com os modelos de Cristo, não anda com a visão de Jesus, não anda segundo os valores da verdade. Pastor, você está querendo dizer que eu não vou viver em sociedade? Não, não é isso que eu estou falando. Eu não sou ignorante a esse ponto. É óbvio que você vai trabalhar com pessoas que não são cristãos, você vai estar em ambientes que não são cristãos, você vai conviver com pessoas que não são cristãos, até porque Cristo não morreu para tirar você do mundo. Cristo morreu para tirar um mundo de dentro de você. Fingiu que pegou, eu repito. Eu disse que Cristo não morreu para tirar você do mundo. Jesus morreu para tirar um mundo de dentro de você. Então, santidade não é se isolar no mundo, é estar no mundo e não se contaminar. Então, não é o ambiente que tem que contaminar você, é você que tem que influenciar o ambiente. É como um certo pregador uma vez pregou: não é o Egito que dominou José, é José que dominou o Egito. Não é a Babilônia que dominou Daniel, é Daniel que dominou a Babilônia. Não é o mundo que tem que mudar você, é você que tem que transformar o mundo. Você não tem que ser influenciado pelo ambiente que você está, mas o ambiente tem que mudar a partir do momento que você chegar. Aleluia. O problema é que nós estamos sendo influenciados pelo mundo e não estamos conseguindo influenciá-los pela palavra. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: não se conforme com esse mundo, mas transforme ele pelo seu entendimento. Você só pode transformar o mundo se primeiro transformar a sua mente. Se o teu entendimento não é transformado, você não muda nem as coisas que estão ao seu redor, nem a sua vida, e nem o mundo, nem as pessoas que estão perto de você. Então, para que eu transforme o mundo, eu preciso ter palavra na mente. Jesus venceu o diabo através da palavra. Mateus capítulo de número 4. Jesus vai ser tentado pelo diabo no deserto. O diabo vai dizer para Jesus: tu és o filho de Deus? Então pega essa pedra e transforma em pães. Aí Jesus vai dizer: nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de... Então, para eu vencer o pecado, eu preciso ter a palavra. Para eu vencer a carne, eu preciso ter a palavra. Para eu vencer os demônios, eu preciso ter a palavra. Para eu vencer os meus desejos, eu preciso ter a palavra. Para eu conseguir vencer a si mesmo, eu preciso ter a palavra. Para eu conseguir vencer os meus pecados, eu preciso ter a palavra. Porque é a palavra que vai gerar a transformação na minha vida. Se não tiver palavra na mente, eu não mudo as circunstâncias e nem as coisas que estão ao meu redor. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra. Repita comigo: ouvir. Está fraco? Diga ouvir. Olha para cá, pelo amor de Deus. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir. Agora entenda: cada vez que eu ouço a palavra está intensificando a minha fé, porque a fé vem pelo ouvir. Então, cada vez que eu escuto uma palavra como essa, a palavra está alimentando a minha fé, ela está edificando o meu espírito, porque a fé vem pelo ouvir.
Então, cada vez que eu paro para vir à igreja, eu ouço a palavra. E a palavra, ela alimenta a minha fé. Então, se você tem oportunidade para estar na igreja, quarta-feira, quinta-feira, segunda, sábado, domingo, vem. Por quê? Porque cada vez que você ouve a palavra, ela edifica a tua fé, ela alimenta o teu espírito e te dá força para vencer o mundo. Por isso que a fé vem pelo ouvir.